Bom, boa tarde a todos. Em nome da diretoria, da atual gestão, Democracia e Luta, a Dulce Movimento, eu gostaria de colocar a satisfação e a honra de ter aqui na nossa sede, no nosso auditório, tão qualificados participantes dessa movimento de luta política. Só ajustar aqui assim. Ok, vamos lá. Bom, mas todo mundo me ouviu o que eu falei? Lá. Então, aqui eu vou ser breve, porque o que importa aqui é o debate, são as múltiplas visões da situação política nacional e principalmente internacional, que a gente sabe que nos influencia muito e vai influenciar muito nesse tópico das eleições desse ano no Brasil, como tem influenciado em outros países da periferia do grande capital ocidental. Tá? A primeira questão que eu gostaria de colocar é a questão dessa conjuntura geopolítica que, como vocês que são participantes experimentados e cultos da questão política, veem que a situação geopolítica mundial está muito conturbada. Nós temos um império em decadente caindo, atirando, né? E principalmente com a agressividade que hoje está retirando todo o direito internacional, toda aquela ética que, bem ou mal, havia nas relações políticas internacionais. E o Brasil, ainda bem que nós estamos com um grande pessoa, um grande líder, que é o Lula, que consegue driblar, né, engolir sapo, e sair driblando as coisas para que as coisas avancem, sem deixar muito espaço para que a extrema-direita, que é certamente monitorada e organizada e planejada pelo grande capital, aí eu estou falando do grande capital, os grandes fundos de investimento, né? A BlackRock, a Vanguard, vocês sabem, ela movimenta por ano 5 vezes o PIB brasileiro em poder monetário, né? Em poder de capital. Então, a força dessa turma é muito grande. E eles têm influência. E quem é que são os grandes acionistas da Vanguard, da BlackRock, que também é a segunda maior, né? Vários PIBs brasileiros também movimentando por ano. Quem é? São exatamente a Big Tech americana. Eles são acionistas da indústria bélica, né? Da indústria de construção civil, que é a maneira como eles fazem negócio, destrói mas ao momento ele vem e reconstrói, é o que o Trump quer fazer hoje em Gaza, né? Israel destrói, o Trump vem, não, vou construir um resort aqui em Gaza, né? Para ganhar dinheiro em cima da destruição. Eles ganham na destruição e ganham na reconstrução. Então são irmãos siameses, a indústria da construção civil e a indústria bélica, e por um lado a indústria farmacêutica, a gente tem algumas evidências, mas também não dá para a gente discernir muito sobre isso aí, porque a indústria farmacêutica ela está ajudando o processo que eu chamo de malthusiano, que eu acho que acontece hoje no mundo, que é aquele 0,001% de alta renda, né, aquela patologia capitalista, que as pessoas querem acumular muito mais enormemente do que podem auferir do capital que tem, né? Seja monetário, seja de propriedade física, que isso para mim é uma aberração patológica, né? Isso, para usar uma linguagem religiosa, eu chamo de capitalismo, é o ismo do capeta, né? Que é o cara que quer destruir, né? E a vantagem dele é a destruição, não é o uso do capital que eles têm. Porque eu digo assim, quem conhece a economia, se você tem $1 bilhão, qual é a utilidade marginal de você ganhar mais $1 bilhão, do ponto de vista seu, da sua família, das N futuras gerações que você pode ter como descendência? É zero. Utilidade marginal, zero, né? Agora, qual é o custo de oportunidade, outro conceito da economia, de você, em vez de ter mais $1 bilhão e não aplicar isso em políticas sociais, desenvolvimento de quem precisa? É um altíssimo esse custo de oportunidade. Então, só para fechar, eu quero convidar e aprender muito com esse debate que vocês podem ter aqui. E principalmente com relação às estratégias para as eleições do nosso Congresso,
Porque não adianta eleger o Lula, todo mundo sabe, com esse Congresso que está aí. Não adianta. A gente vai ter que mudar ou a gente vai ter piores dias pela frente. Muito obrigado aí pela atenção.